Quais os desafios para manter o proprietário na imobiliária e ainda por cima transformar ele num cliente fiel? Essa é a grande pergunta que as imobiliárias fazem para que ela tenha crescimento na sua carteira. Nós vamos entender principalmente isso do porquê. Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Imobiliárias em Foco, o podcast que é voltado totalmente e especificamente à sua imobiliária. Já agradeço a todos, porque é um podcast que vem tendo um sucesso fantástico. Tenho recebido muitos contatos por e-mail, recebido muitos contatos pelo Instagram, as pessoas pedindo assunto, as pessoas pedindo informações, as pessoas assistindo, participando. Isso me deixa muito realizado e eu só tenho isso a agradecer. Volto também já a agradecer aos nossos patrocinadores, a Quinto Cred, a Superlógica, que são empresas que valorizam projetos como esse, que significa que valorizam a sua imobiliária, significa que valorizam o mercado imobiliário e apostam nesse mercado com certeza. Bom, quando a gente fala aí em manter o proprietário, eu sempre, nas minhas consultorias, muita gente já sabe, eu dou consultoria para imobiliários há mais de 30 anos, e eu sempre tinha dois cálculos em relatórios meus que eram cálculos diferentes. Eu tinha dois levantamentos, além do imóvel que era alugado, o imóvel que entrava. Então eu tinha um levantamento que a gente chamava de desocupação e eu tinha um levantamento que a gente chamava de retirada do imóvel, porque naquela época a desocupação do imóvel era uma coisa e a retirada do imóvel era uma outra coisa totalmente diferente. Então, hoje a gente encontra uma situação de que a desocupação ela está intimamente ligada à retirada do imóvel. Por quê? Pelo mercado cada vez ser menos exclusivo. Cada vez a concorrência está mais forte, cada vez o proprietário está mais por dentro do que ele precisa. O que se percebe é o quê? De que quando desocupa um imóvel na minha carteira, existe aí uma tendência de 50% ele voltar para mim e 50% outra imobiliária alugar. E se outra imobiliária alugar, obviamente a sua carteira caiu. Então, por que isso primeiramente vem acontecendo? Porque nós, com o advento das garantidoras de locação, fez com que o processo se tornasse muito mais rápido, mas fez também que facilitasse para o inquilino trocar de imóvel, coisa que antes era muito difícil. Eu gosto sempre de dizer que, antigamente, 10 anos atrás, 15 anos atrás, o inquilino não saía do imóvel, mesmo o imóvel estando muito ruim, porque senão ele tinha que pedir, pelo amor de Deus, de novo, para que a pessoa fizesse a fiança para ele, que fosse o fiador para ele, tinha que pedir para o sogro. Então, como já estava feito o processo de fiador nisso, então ele tentava somente renovar, que era muito mais fácil, muito mais prático e não dava muito problema. Com o advento das garantidoras, esse inquilino passou a ter mais segurança e ele passou a sair mais fácil do imóvel. Toda a imobiliária sabe, e você sabe, de que você vai ter dois encontros com o inquilino. Um encontro na entrada e um encontro na saída. E o grande fator, o grande problema de você aumentar a sua carteira hoje em dia e de você manter um trabalho de resultado para o proprietário é o meio desse processo. E o que se percebe é o quê? Para a entrada do inquilino, existe aí uma série de coisas, uma série de fatores, uma série de tecnologias que facilitam esse processo, que geram muito mais resultado para a imobiliária e facilitam a entrada do inquilino. Já cada vez mais temos surgido algumas tecnologias, nós já vamos falar sobre isso, mas não temos muitas tecnologias durante o processo da administração. Isso faz com que a imobiliária tenha um pouco de dificuldade, a imobiliária tenha ainda, muitas vezes, tendo que administrar esse imóvel, o processo de imóvel em si, da maneira tradicional, e aí, dependendo muito de pessoas, dependendo muito do gerente de carteira, e obviamente não estou ocupando o gerente de carteira. E o porquê? Porque muitas vezes o gerente de carteira está com um proprietário irritado, um proprietário bravo, um proprietário que não quer muita conversa, um proprietário que não dá muita chance para
o gerente de carteira argumentar e nem se fala do inquilino. Então, o gerente de carteira ele acaba ficando numa pressão entre o inquilino e o proprietário e nesta pressão ele procura não ter contatos, ele procura não ter conversa para que ele possa passar o mais rápido possível esse processo de administração. Só que aí, muitas vezes, se o meu imóvel desocupa, se há uma desocupação, o inquilino saindo, o inquilino trocando por várias maneiras, por exemplo, ele pode trocar porque ele não está contente com a manutenção que a imobiliária deu. Ele pode trocar porque ele não está contente da resposta que o proprietário deu e em termos de auxiliar ele num processo que ele precisava de manutenção. Sendo assim, ele acaba tendo muito mais facilidade de um novo imóvel e ele fica pulando de imóvel para imóvel. A minha empresa ela tem muitas, hoje, pesquisas, nós temos muitas pesquisas de mercado, nós temos muitas informações sobre o mercado imobiliário, talvez aí uma das que mais tenham informações. Então, dentro desse processo, a gente tem alguns levantamentos nesse sentido, né? Por exemplo, o que os proprietários hoje mais valorizam no serviço da gestão de imóvel oferecido por uma imobiliária. É óbvio que o proprietário ele só quer duas coisas. Ele quer receber o aluguel dele em dia e ele quer, quando o inquilino desocupe, que ele tenha o imóvel totalmente certinho como ele deixou. Isso fica meio claro. Mas também existe aí uma certa, vamos chamar assim, vamos chamar de ignorância. Ignorante no dicionário significa aquele que não sabe, aquele que ignora. Então não é o burro, mas muitas vezes a imobiliária ignora esse processo, que na verdade o proprietário ele quer contato, ele quer conversa, ele quer uma informação, ele não quer ficar no vácuo em relação à imobiliária, ele não quer ficar no vácuo em relação ao imóvel dele. Então hoje, para que se tenha uma noção, a comunicação com o proprietário ela pode muito ajudar a aumentar a confiança e manter esse proprietário a longo prazo. Então, como é que eu posso ter uma comunicação, Rosalvo, com o proprietário sem que, por exemplo, sem que esse proprietário, sem que eu abra muito a janela para que daqui a pouco ele não saia daqui? Porque muitas vezes o que se percebe é que tem muitos proprietários acima dos seus 60 anos que muitas vezes não tem o que fazer e acham uma brecha de, opa, vou na imobiliária bater um papo. Para ele é uma coisa interessante. Então, o que ocorre é o seguinte, por exemplo, um dos fatores hoje em dia que a sua imobiliária pode fazer, por exemplo, vamos imaginar que você garanta o aluguel. A partir do momento que você garante o aluguel para o seu proprietário, se você recebeu do inquilino, ou não recebeu do inquilino, desculpe, e você fez um depósito na conta do proprietário, a maioria das imobiliárias, elas pecam pelo seguinte problema, de não avisar ele que o inquilino não pagou o aluguel, mas que ele não se preocupe, que a imobiliária já está repassando, conforme o nosso contrato, por exemplo, de garantia. Poxa, mas o que isso leva de vantagem para a minha imobiliária? Isso vai mostrar, através do depósito que você está fazendo, de que a sua imobiliária é muito séria e isso vai trazer mais credibilidade ao proprietário. Algumas imobiliárias não querem fazer isso porque elas, primeiro, não querem abrir um canal com o proprietário e também elas não querem que o proprietário tente descobrir por que os juros não ficam para mim. Por que a correção monetária não fica para mim? Então, ele acaba indagando sobre isso. Então, é muito simples. Se o proprietário vem até você, você pode ter uma conversa clara com ele da diferença entre como funciona a questão dos juros quando você garante, e se ele não quer que você garante, sem problema, mas ele não vai receber em dia, se ele não receber em dia, desculpe, você também não vai ficar cobrando o inquilino porque você não tem um processo desse se não há garantia. Mas, Rosalvo, como assim se eu pago para a imobiliária administrar? Exatamente. A imobiliária ela é paga para administrar o imóvel. Eu sempre digo o seguinte, na hora que há uma inadimplência, ela vai administrar, mas ela não tem condições
nem, vamos chamar assim, estrutural, e nem através de processo de ficar cobrando o inquilino. Como assim? O que eu sugiro é que você tenha, porque a partir do momento que você implantar um departamento de cobrança, esse departamento de cobrança vai funcionar com a seguinte condição: qual a comissão que a sua cobrança recebe sobre isso? Obviamente sobre juros. Se ela não recebe um comissionamento sobre isso, ela não vai ficar se irritando de cobrança e ela vai ter um inimigo e o amigo do proprietário vai ser o follow-up. Então, por exemplo, a tua menina, o rapaz que vai fazer a cobrança, liga para o seu inquilino e diz assim: olha, o senhor está com o aluguel atrasado, tal. Aí ele fala: ligue na quinta-feira. E aí ela acaba esquecendo de ligar, porque ela tem outras coisas para fazer. A cobrança não é a prioridade. Ela acaba esquecendo, quando ela se lembra, ela liga na outra terça, é capaz do inquilino falar assim: olha, eu falei para você ligar na quinta, agora eu já gastei o dinheiro, me ligue semana que vem. E ele fica enrolando. Onde é que está o erro nisso? Então, são dois caminhos. Se você garante o aluguel, ok, você vai cobrar o juros sobre isso. E se você não garante o aluguel, você não poderia fazer um acordo com o proprietário onde você cobraria uma taxa ou teria condições de contratar uma empresa de cobrança, que essa empresa de cobrança pode ser sua, aonde parte desse juro, parte dessa correção viesse para a sua imobiliária. Tudo isso que nós estamos falando são dois fatores que estão muito fortes: a comunicação que eu estou tendo com o meu proprietário e depois a informação a ele do trabalho que eu venho fazendo. Então, a imobiliária, muitas vezes, ela tem um inquilino que não pagou, ela tem um inquilino que pagou atrasado e ela nunca informou o proprietário, ela deixou isso rolar. Então, como é que você quer que o proprietário perceba que você está fazendo um excelente trabalho se ele não percebe você resolvendo problemas? Então, ele acaba achando que é muito fácil e muitos proprietários, pasmem, acabam decidindo administrar o imóvel por conta própria ou passando por uma imobiliária para uma imobiliária menor que não tem estrutura, porque na cabeça dele é muito fácil, porque você não tem problema. Ele não vê o problema. Então, muitas vezes, uma maneira de você construir uma confiança sólida e confiável no mercado imobiliário com esse proprietário é eu informar ele o que está acontecendo. Pode ser por e-mail, pode ser por WhatsApp, basta que eu tenha aí uma maneira de ter uma comunicação contínua e eficiente com o proprietário no intuito de eu fortalecer a gestão imobiliária. Parece que isso é mexer no vespeiro, parece sim, mas eu lido com isso há mais de 30 anos e percebo que quando você faz uma estruturação ou quando você cria um procedimento, um processo na qual você se comunica melhor com o proprietário, você acaba assim tendo um resultado maior e melhor do que isso, você acaba dando percepção a esse proprietário do resultado que você vai ter. Quando a gente fala em manutenção, o que eu diria para o seu gestor, o que eu diria para você é: comece a ficar atento. Estão surgindo muitas imobiliárias, estão surgindo muitas empresas especializadas em manutenção do imóvel. Estão surgindo muitas empresas especializadas em acerto final do imóvel. Ela não faz o acerto, mas ela visita o imóvel, já faz o que a gente chama aí de pré-análise da desocupação. Como é que funciona isso? Ela vai no imóvel, visita o imóvel, mostra para o inquilino como é que estava a vistoria de entrada e diz para o inquilino: olha, você vai ter que fazer isso, isso, isso. E a obrigação dela, ou o papel dela, vamos dizer assim, é convencer o inquilino de ela fazer o trabalho. Olha que interessante, ela faz esse trabalho e a sua imobiliária se despreocupa na desocupação. Então, olha que interessante, isso vem surgindo. A pergunta que eu faço é: o quanto o seu time de gestão da carteira, o quanto você está por dentro das novas tecnologias que estão e irão surgir, porque o caminho agora irão vir muitas tecnologias de controle de seguro incêndio,
manutenção, desocupação do imóvel e reforma do imóvel. Isso vai surgir muito. Se você não estiver por dentro, obviamente você acaba, vamos dizer assim, ficando de fora, não tendo a percepção do que está acontecendo no mercado e acaba se perdendo um pouco com isso. E é importante sim que você tenha essa preocupação e essa avaliação, porque a desocupação é um dos fatores primordiais de dor de cabeça de uma imobiliária. Um dos fatores também que acaba atrapalhando essa questão da desocupação é o teu aviso. Então, muitas vezes, o que eu percebo que os proprietários fazem é assim: quando você avisa, o inquilino chega e avisa o seu proprietário. O inquilino chega e avisa a sua imobiliária. Imobiliária, vou desocupar o imóvel. Ele dá o aviso de desocupação que no contrato dele está dizendo que ele tem que avisar 30 dias. Muito bem. Só que aí o que ocorre nesse interim? Você avisou o proprietário que o proprietário quer que avise, o proprietário ficou preocupado, não me leve a mal, ele já acionou outras imobiliárias que o imóvel dele vai desocupar. Aí a sua imobiliária vai ter dois processos. Se ela já põe para alugar ou não, entendendo quando que desocupa, entendendo quando que reforma, entendendo quando isso vai acontecer. E, pasme, é onde existe também muitos atritos dentro de uma imobiliária, porque se eu recebo o aviso e eu aviso o meu time de locação que eu já ponho para alugar esse imóvel, o time de locação aluga esse imóvel, quando viu não desocupou, quando viu não reformou, fica um jogando a briga para o outro. Aí a sua imobiliária vai lá e desiste disso. Não, a partir de agora, sinto muito, só iremos colocar para alocação novamente quando eu encerrar a desocupação, ou seja, quando o meu cliente, após desocupar, eu fizer toda a reforma, tudo certinho, dá tudo em ordem. Só que você não está percebendo de que a concorrência também já sabe disso e a concorrência já pôs para alugar. Se vacilar, um pouco antes de você terminar o acerto final, é capaz de você receber uma ligação dizendo o seguinte, do proprietário dizendo o seguinte: olha, me entregue o imóvel, quando que você vai fazer a entrega? Porque eu já aluguei esse imóvel por outra imobiliária. Pode ocorrer sim. E aí você fica nessa sinuca de bico, não entendendo o que você faz. Onde é que está o seu erro? De educação ao inquilino na hora da desocupação. Se ele te deu o aviso de desocupação, primeira pergunta: o que quer dizer essa desocupação? Quer dizer que em 30 dias ele sai do imóvel? Ou em 30 dias ele fez a mudança e aí sim que ele vai se preocupar em fazer a vistoria? Significa o quê? Que vai levar mais 15, 20 dias de reforma. Ou seja, todo o cronograma que você tinha para a questão desse imóvel, ele se perdeu. Então, se eu perdi esse cronograma, foi por culpa de quem? Do inquilino, da minha imobiliária ou do proprietário? De nenhum dos três. A culpa está no seu processo, no seu procedimento. Então, hoje, cada vez mais, se eu tenho um aviso do inquilino, eu preciso que alguém entre em contato com esse inquilino imediatamente e diga para ele: ok, se você já está pedindo esse imóvel para 30 dias, significa que você já tem onde vai morar, você está mudando daqui a 15 dias. Não estou mudando, não. Então, o senhor não pode pedir agora, porque quando o senhor solicita o pedido de 30 dias, é porque o senhor vai sair do imóvel, o senhor vai entregar o imóvel de 30 dias. Significa que o senhor já saiu, que o senhor já mudou, que o senhor já verificou a vistoria, que o senhor já reformou e já foi aprovado. Nesse interim, ele fala: não é isso. Então, ok. Então, vamos avisar que o senhor vai desocupar quando o senhor realmente já tiver essas datas programadas. Nesse momento, você não precisa avisar o proprietário. Nesse momento, a coisa anda mais um pouco e você não cria problema. Ou seja, todos os fatores aí são de que o problema estava dentro do seu procedimento. Outro fator que nas pesquisas que a gente levanta, que são muito complicados, que é bastante complicado,
é a questão de contrato. Então, como é que a imobiliária pode garantir que o contrato seja bem elaborado para proteger os interesses nesse sentido do proprietário? Vamos imaginar que um proprietário alugou o imóvel para esse inquilino através da sua imobiliária e nesse imóvel tinha um fogão. Vamos imaginar que esse fogão era um fogão de 4 bocas e durante o processo uma das bocas estragou. Ele já chamou o cara do filtro, não conserta, aí ele liga para a sua imobiliária e pede um fogão novo. Nessa hora, o seu pessoal de gestão não está tão por dentro, obviamente vai ligar para o proprietário e pedir um fogão novo. Porque se ele alugou com fogão, entende-se de que o fogão ele deva trocar. Sinto muito, não é nada disso, porque ele não alugou o fogão. Aí é uma questão de contrato. Então, se cada vez mais você percebe que você vai ter que ter uma decoração, que você vai ter que ter algum eletrodoméstico, qual é o processo desse eletrodoméstico? Então, olha só, se você tiver um contrato que diz que o fogão não faz parte da locação, ou seja, ele não é alugado, é meramente o proprietário está cedendo para o inquilino que este se responsabiliza de fazer a manutenção, cuidar do fogão, caso estrague alguma coisa, ele conserte, e que venha devolver esse fogão, que é de mera vontade do proprietário emprestar para ele, então que ele devolva da maneira que ele pegou, é uma questão de contrato. Cada vez mais nós vamos ver isso. Isso começou com ar-condicionado, por quê? Porque as imobiliárias não sabiam como fazer com o ar-condicionado. Então o ar-condicionado pifava, ou estragava, ou sujava, ou entupia, ou seja lá o que for, na mão do inquilino. E geralmente ficava uma discussão de que se esse ar-condicionado era estrutural, não era estrutural, quem tinha que arrumar, quem não tinha que arrumar. Até a hora que as imobiliárias começaram a fazer um processo muito simples. Quando o proprietário alugava o imóvel, esse ar-condicionado passava por uma revisão e limpeza e era dado esse documento ao inquilino, ou seja, quando ele saísse, ele também deveria passar por uma revisão e limpeza, ou seja, o próximo inquilino já teria uma revisão e limpeza e daí por diante tudo certo, ou seja, se estragou na mão de quem é que vai arrumar? Então isso cada vez mais se percebe o quê? Como você vai proceder com os contratos? Que tipo de eletrodoméstico vai ter lá dentro? E qual é o processo do eletrodoméstico? Porque nós temos que entender o quê? Por que nos Estados Unidos é diferente? Por que no Canadá é diferente? Por que no Canadá, quando você aluga com uma máquina de lavar roupa ou de secar roupa, se essa máquina estraga, o inquilino pede e a imobiliária tem que urgentemente levar uma outra máquina de lavar roupa? Porque lá esse processo já está consolidado. Esse processo já está há anos funcionando. No Brasil está começando agora, cada vez mais você vai ver isso. Até o momento que se tem uma lei sobre isso, que se tem um controle sobre isso, o que você vai ter que pensar muito como imobiliária é como você vai ter contratos específicos neste sentido de quando há um eletrodoméstico junto, quando há alguma coisa junta dessa questão da locação. Então o que se percebe é o quê? Como é que eu vou manter o meu proprietário? A partir do momento que eu tenho essa comunicação, que eu tenho os controles, que eu entenda aonde estão os problemas, que são poucos lugares que você vai encontrar problemas, vai ficar, na minha visão, muito mais fácil de você resolver. Então, em pesquisas que a gente já fez, o proprietário ele não quer saber, ele não quer somente ser informado quando aluga. Ele quer saber por que não está alugando, qual é o problema do imóvel dele. Ele precisa conversar, ele precisa que às vezes você dê uma atenção para ele entender o que ele precisa fazer. Então hoje não é muito complicado. E eu diria para você tomar muito cuidado com o processo de desocupação, de quando eu aviso da desocupação, porque hoje em dia, se num relatório de um cliente meu está aparecendo uma desocupação e essa desocupação ela vai existir, então vamos imaginar que o meu cliente desocupou 28 imóveis. Nós sabemos que existe uma dificuldade cada vez maior de captar imóvel.
Então, se eu capto 10 e alugo 10, se eu relocasse esses 28, fantástico, minha carteira cresceu. O grande problema é que esses 28 nem sempre são relocados. Se eles não são relocados, você perdeu para quem? Você perdeu para a concorrência. Se você perdeu para a concorrência, automaticamente a sua carteira caiu. Se automaticamente a sua carteira caiu, não me leve a mal, você vem perdendo proprietários. Então, como que eu faço para manter esse proprietário comigo? Como é que eu faço para que ele seja fiel a mim? Então, o que eu falei agora um pouco atrás são dados de pesquisas que nós temos feito, aonde o proprietário não é questão de que ele está exigindo um monte de coisa. Ele quer ter conversa, ele quer ter informação, ele quer saber o que está acontecendo. A partir do momento que isso ocorre, o proprietário acaba ficando mais com essa imobiliária e acaba tendo mais tranquilidade, até porque existe uma grande tendência aonde a imobiliária vai começar a administrar o imóvel desde o imóvel vago. Então, hoje, cidades como Itapema, cidades litorâneas, onde tem muita ferrugem, onde tem muito investidor de fora, por exemplo, Itapema, Balneário Camboriú, Florianópolis, tem muitos proprietários de imóveis que são argentinos. Então, o argentino quer alugar durante um ano e só vem uma vez por ano. Quem cuida desse imóvel? Quem recebe as contas desse imóvel? Quem paga o condomínio desse imóvel? Quem abre esse imóvel de vez em quando para entrar o ar? Quem vai avaliar se enferrujou ou não enferrujou o ar-condicionado? A imobiliária. Isso é uma tendência. Isso já funciona, por exemplo, nos Estados Unidos, onde a imobiliária passa a cuidar de todo o processo do cliente, inclusive no imóvel vago, inclusive no imóvel vazio. A função dela é alugar, mas olha que interessante, quando desocupa, ela continua administrando esse imóvel. Ou seja, a grande oportunidade das imobiliárias voltarem a ter a exclusividade novamente no Brasil, no que se refere à locação, está amarrado ao relacionamento com o proprietário, mesmo no imóvel vago, tanto com o imóvel ocupado. Ok? Espero aí que eu tenha tirado um pouco das suas dúvidas. Isso foi um pedido de pessoas que nos ouvem a respeito de que vem percebendo muita perda de proprietário, isso é muito real, vem percebendo um aumento da desocupação, que isso é real, e uma dificuldade de captar novos e-mails, que isso obviamente é real. Então, volto a dizer, você que gostaria de ouvir alguma informação, que gostaria de ouvir algum assunto específico sobre o mercado imobiliário, entra no meu Instagram, @RosalvoBarreto, ponha o seu pedido ali de assuntos que você quer ouvir ou pessoas que você sugere que a gente possa entrevistar, sim, em nosso podcast, desde que seja voltado, obviamente, ao crescimento da sua imobiliária. Ok? Volto já novamente a agradecer a QuintoCred, agradecer a Superlógica, que apoiam esse projeto, que são empresas que valorizam o mercado imobiliário, e aguardo você no nosso próximo episódio.